narrativa do neoliberalismo, que é isso que vocês estão querendo chegar, tá? E é o que eu digo que dá merda. Vamos dividir, cada um vai morar onde quer, cada um monta o seu condomínio, cada um estabelece suas regras. Você sabe qual que é o nome disso? Feudalismo. Isso era o feudalismo. Os caras juntavam nos grupos, falavam, aqui é a gente que mora, monta o exército particular, chegou alguém, a gente expulsa. E a gente faz as nossas regras aqui. Mas não é isso também, se eu quiser ir pra um país ali, vai ter um cara na fronteira que, se eu não tiver o documento que ele decidiu, ele vai me matar. Então é um feudalismo, é um grande condomínio o país. Não, o que eu tô dizendo é, o feudalismo são essas micro-unidades. Sim, mas eu tô falando... Eu vou chegar aí. É um feudalismo com nomes diferentes. E maiores. Porque a gente tá vivendo hoje. Assim, porque você tá reduzindo a um espaço administrativo que ele não considera a escala da união ou da integração com outras partes. Então, o que era o feudalismo? Vou pegar um exemplo de uma área que eu gosto muito de estudar, que é o Renascimento. Renascimento é um período assim fantástico. Que esteve ali Maquiavel, com Michelangelo, né? Um monte de cara assim sensacional no mesmo lugar, atuando, Da Vinci e tal. O que era aquele espaço? Microcondomínios, chamados Florença, Veneza, Roma, né, Milão, e cada um definia suas regras. Você tinha cidades-estado que eram monarquias, tinha cidades-estado que eram meio oligarquias, como Florença. Ou, como era o caso de Veneza, vocês estão falando que o nosso estado é complicado. Vão estudar o processo legislativo de Veneza. Eu fui lá, no Palácio do Doge, lá, que é era assim, eles falaram que eles faziam tantos processos, que davam tantas votos para impedir que alguém dominasse o processo decisório. Isso é Veneza, um dos maiores impérios comerciais que a gente já viveu. Esse sistema político. Então você tem que decidir isso coletivamente. Vocês acham que os venezianos estavam felizes? Isso é puto da vida como funciona. Tinha guerra, matava, briga de família. Agora, voltemos 1500. Romeu e Julieta, o que é aquilo? Duas famílias, fortemente armadas, que entram numa briga porque seus filhos estão apaixonados. Tanto que a pessoa chega na festa e não tem que deixar a arma na porta. Parece a sociedade que o Bolsonaro quer criar. Ó, vamos na balada, beleza. Ó, deixa o teu R15 aqui na frente, deixa a tua pistola aqui pra você não poder entrar. Isso é Romeu e Julieta, 1500, quando o Shakespeare escreveu. O que essas sociedades, essas cidades-estado definiram? Cara, se a gente se unir, a gente parar de brigar, a gente se une e a gente monta um exército tão foda que ninguém vai tentar invadir a gente. Isso se chama Itália. Agora, você acha que todo mundo ali dentro ficou feliz? Não, claro. Vocês acham que o processo de unificação é tranquilo? Briga pra cacete. Vocês sabem quando que a Alemanha foi unificada? Quando vocês acham que ela foi unificada? Chuta aí, mano. Chuta aí, qualquer ano, só pra vocês entenderem. Que passou dos reinos prussianos, dos estados, e virou a Alemanha? Ah, sei lá, século XIX? Isso. Final do século XIX, 1871. 1871. Era a Prússia, que era o quê? Um monte de ducado. Cada um agia mais ou menos com as suas regras, mas você tinha, né, uma reunião ali dos duques, né, dos príncipes desses ducados, e eles decidiam o que era coletivo. Tá? Então, essa história do que vocês estão falando, vocês estão tentando voltar para trás. A história nasceu assim, com pequenos burgos, com pequenos... G7 ali. Era, sei lá, acho que tinha mais de 30. Era, não, sei, era mas tipo, é era isso tipo aí. Como se isso. unisse... É uma, mas, assim, qual a diferença de uma pequena nação dessas para uma grande? Não é a mesma coisa no final das contas? Qual a diferença do feudalismo e agora? Vamos lá. Vocês têm tempo? Vamos lá. Tá bom, vamos posso lá. usar um exemplo que deu origem à grande chacota em cima da minha ex-colega de graduação, a Renata Barreto. Ela estudou comigo, né? Que levou aquela história do musical do Hamilton. Sim. Tem uma biografia que chama Hamilton, que é escrita por um cara chamado Chernow. Chernow com W no final. C-H-E-R-N-O-W. O cara escreveu 900 páginas sobre a vida de um cara que viveu 49 anos. Pensem nisso. Ele viveu 49 anos e foi morto num duelo. Porque eu não lembro se o cara tava pegando a mulher dele e aí ele foi pro duelo ou se era o contrário. Agora não lembro exatamente. E morreu ainda. Morreu. Bacana. Morreu. Esse cara vai pra Guerra da Independência com uns 18, 19 anos, alguma coisa assim. Ele era o único imigrante dos pais fundadores, porque ele via de uma ilha ali no Caribe. Esse cara com 22 anos sai da Guerra de Independência, em que aqueles bairros, chamados as 13 colônias, fala assim, eu não quero mais pagar imposto. Não quero. Não gosto.
Cara, vem aqui, vem a coroa que tá lá na Inglaterra e vem até aqui, eu ganho meu dinheiro e eles arrancam meu dinheiro na forma de impostos. Vocês não têm ideia a quantidade de guerras que nasceram porque alguém estava cobrando imposto. A queda dos impérios Azteca e Inca está associada a impostos que eles cobravam de outras tribos que facilitaram a entrada dos espanhóis, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, imposto, ninguém fica feliz. Imposto é um signo de dominação. Você volta lá no Evangelho, Roma impunha pesados impostos sobre a Galileia, sobre a Judéia. E aí eles tinham que administrar aquela situação para não explodir. Jesus foi lá e, né, deu uma agitada no coreto. Jesus não era tudo menos direitista. Tá? Ele agitava o coreto bastante. E mataram ele, né? Rapidinho. Eu quero ficar nos Estados Unidos porque eu adoro estudar essa época de Jesus para desbancar essa visão direitista do Evangelho, porque ali tinha uma estrutura de desigualdade monumental associada à terra, que a gente estava falando. Propriedade da terra. Mas muito bem. Termina a Guerra da Independência, que vinha exatamente por esse exagero da coroa, né? Em extrair impostos. Tanto que tem a Boston Tea Party, né? Que faz explodir, porque eles aumentam o imposto sobre o chá, era uma coisa assim. E a galera de Boston, que tava lá no Nordeste dos Estados Unidos, pira o cabeção e fala, não, agora não, vamos pro pau. E aí eles juntam os esforços das 13 colônias. Imagina usar a coordenação de 13 estados que estão do norte ao sul dos Estados Unidos, com povos radicalmente diferentes, que vinham de diferentes lugares da Europa e do Reino Unido, para você fazer um esforço para tirar os britânicos de lá. Termina a guerra. Aí eles falam assim, tá bom, como é que a gente vai remunerar cada estado que deu sua contribuição? Porque cada um deu uma contribuição em recursos, né, em vidas. Então você tinha estado que tinha dívida pra caramba, e estado que tinha saído no saldo positivo ali. Deu a contribuição, mas acabou ganhando até mais recursos no final. Já vi tudo. Beleza. E aí, vamos negociar? O exército era milícia. Sabe o que é uma milícia? É um exército que não atende a ninguém. Apenas aos seus interesses. E esse era o pessoal que tinha se unido para lutar contra a coroa. Aí, você tinha assim, de repente, uma milícia indo em direção à Pensilvânia, lá a capital, agora não lembro qual era o nome. E eles fechavam a cidade e falavam, você me paga agora, eu vou tomar a sua cidade. Isso era Estados Unidos pós-revolução. O Hamilton olha pra isso e fala assim, cara, 13... O ser humano é um lixo, né? Essa é a verdade. A vida é dura. A vida é dura. Talvez o resumo de toda a minha participação seja essa. Eu estudo economia e eu aprendi que a vida é dura. O Estado não está te roubando, ele está só pegando aqui para fazer não, eu vou bem chegar. pra você. Aí você fala, não, mas peraí, mas ele não me ajudou, eu vou tá pegando lucro. A vida é dura. O argumento final, né? Ninguém tá feliz. Ninguém tá feliz. A questão é, todo mundo tem que estar suficientemente triste pra porra não explodir. É esse o ponto. Aí você tem lá um monte de milícia correndo em direção às capitais dos estados para cobrar suas dívidas. O Hamilton olha para isso e fala assim, 13 estados independentes, cada um olhando pro seu próprio umbigo, vai dar merda. Sabe um continente em que as pessoas se mataram muito ao longo da história porque vários estados lutavam um com o outro? Chama Europa. O euro foi criado para falar assim, vamos colocar uma água nessa fervura para não explodir isso. Foi árabe que explodiu bomba atômica? Foi hindu que explodiu bomba atômica? Foi gente negra da África que explodiu bomba atômica? Tudo loirinho de olho azul. Porque eles não conseguem se resolver na Europa. E tá agora de novo aí, ó. O euro é uma tentativa de apaziguar isso aí. A União Europeia é uma tentativa de apaziguar o ânimo bélico entre os diferentes estados. Não é à toa que a América se chama Estados Unidos da América. Muito bem. O Hamilton olha e fala assim, a gente vai virar a Europa. A gente não passa essa grande parte do ensino fundamental e médio aprendendo quem matou quem na Europa? O rei que foi lá e colocou centenas de milhares de vidas em jogo, e aí pronto, ganhou o reino. Aí depois veio alguém e tomou o reino. Essa é a história. Beleza, ele olha pra isso e fala assim, cara, a gente tem que encontrar uma maneira de apaziguar isso. A única maneira de fazer isso é criar uma união entre nós com o poder de fogo financeiro. A gente cria uma união federal que consegue tributar os estados e poder, por exemplo, pagar essas dívidas. Mas é diferente da coroa, tem algum... É diferente? Por quê? Não sei. Qual é a diferença aí? Agora você tem que substituir por um processo legislativo. Então Hamilton,
Ele escreve os Federalist Papers, que são os papéis federalistas. É até hoje uma obra fantástica sobre a Constituição americana. Porque ele, com 24, 25 anos, está pensando todos os problemas que tem ali e fala assim, como é que eu faço para esses caras, para esses estados não se matarem? Tudo bem. Aí ele chega e começa a pensar, como que eu constituo a União Federal? Beleza, então eu tenho que criar uma União Federal que tem um poder de tributar e tem um poder autônomo, que é a Receita Federal. Qual que vocês acham que é a reação dos governadores dos estados? Filho da... né? Sim. Quer Cê voltar tá com aquela merda lá? Vinha abrir a coroa, me tributava, agora ele quer criar um poder que me tributa. Sim. Não quero a União Federal. Não quero. Guerra civil. Porra, vamos pro pau. E ele tem que articular, e o George Washington lá, né, o primeiro presidente eleito, tentando segurar todo mundo, articular pra falar, não, gente, peraí, vamos sentar, vamos discutir, porque é inescapável. É isso que eu tô te falando. Problemas de decisão coletiva são inescapáveis. Então existe um tamanho físico que é o melhor. Aí entramos nos custos e benefícios. Por que não deixo vários paizinhos pequenos e eles se viram? Porque quando a gente une forças, a gente tem um orçamento público. E aí, quando a Pensilvânia... Porque tem que ter São Paulo para sustentar o resto do país. Por exemplo, senão a Pensilvânia pode querer construir, por exemplo, uma infraestrutura portuária que vai ajudar a escoar a produção de 5 estados. Então vale a pena os 3 estados cooperarem para produzir aquela infraestrutura e depois, quando a infraestrutura da Flórida precisar daquela, os outros vão ajudar a produzir aquilo. Mas não dá para fazer isso sendo só Dá. países vizinhos? Dá. Que é o que Aí eles fazem lá nos Estados Unidos, Não, né? aí você tem que sentar com 10, né? Diferentes governadores, chegar no acordo de acordo com o interesse de cada um dos governadores para ver se decide. Qual que é o problema que emerge? Você não decide. E dá briga. Dá briga e você não consegue fazer um negócio. Então Hamilton percebeu assim, ó, eu vou ter que deixar todo mundo igual, mais ou menos triste, mas eles vão ficar felizes porque quando eu constituir a União Federal e eu tiver um orçamento público, eu vou transformar esse país no maior país do mundo. Que foi o que aconteceu. E se o mundo inteiro for um paizão só? Você pode fazer. Pode Aí é tentar. internacional. O Hitler queria fazer isso. Aí é o sonho do... Não, a ideia do Hitler era isso. Era ter um único país no mundo inteiro, sem diferenças de fronteiras. De loiros. Só que aí você tem... Vai ter o elemento racial que fudeu tudo ali. Ó, a gente não precisa nem usar o elemento racial, mas assim, quando você fizer isso, vai ter alguém que vai trabalhar mais do que o outro. E vai ter outro que não vai estar trabalhando. Você vai ter que dividir quem faz trabalho intelectual, quem faz trabalho manual. E vai ficar igual no fim. E aí talvez o recorte racial seja um critério pra você, no caso do Hitler, pra definir quem que faz cada tipo de trabalho. Não, a vida é um beco sem saída. Tu vai ficar nesse embate individual e coletivo e vai jogando assim. Isso é inevitável. A gente vai ficar jogando nisso. O que eu tô querendo colocar pra vocês é a dimensão coletiva da experiência individual é inevitável. Aí a questão como você vai gerir essa dimensão coletiva pode ser diferente. Então, eu acho que esse é o problema de como é gerido essa coletividade no Brasil. Isso, no Brasil eles querem fazer PPP, por exemplo, quer fazer porto. Eu não vejo como que o imposto que eu pago ali todo final do mês da minha empresa volta de alguma maneira. Você não vai ver. Tudo aumenta, a energia fica cara, a gasolina fica cara. Você nunca vai ver. Pra comprar um pedestal desse é caro pra cacete, essa tela é caro. Então não volta o negócio. Aí entra a questão da reforma tributária. Que é tirar do consumo, né? Quem que paga o quê? Eu vou tirar de consumo, ou eu vou, por exemplo, baratear tudo aquilo que você compra para ganhar dinheiro, que é a proposta da reforma tributária que o Guedes não tocou. Que eu tô achando que vai ser a primeira reforma que eles vão avançar, que é diminuir, desonerar a produção e desonerar o consumo. Caso o Bolsonaro ganhe. Eu acho... Ou independente. Independente, porque uma parte da proposta do Guedes é exatamente desonerar o consumo. E aí vai pro lucro. Aí vai para lucro. Aí veio o problema. Se vai pro lucro, então assim, eu vou ter que tirar do lucro ou da tua renda pessoal de lucro. Que é a tributação de lucros e dividendos na pessoa física, que eu sou a favor. Então eu acho que tem que tirar tudo que obstrui a atividade de você pra você ter o teu negócio, pra você poder produzir pra caramba. E aí você pode decidir, eu quero pagar mais imposto na minha renda pessoal, ou eu quero deixar essa grana aqui na empresa e fazer a empresa crescer. Porque se você deixar a grana na empresa e fizer a empresa crescer, você vai pagar pouco imposto na renda pessoal, porque você vai pagar menos dividendo. Que é o que eu acho que é o razoável. O que toda a literatura de reforma tributária mostra é, quando você diminui a tributação na produção e aumentou a tributação na renda pessoal, aumentou o investimento das empresas. Porque é óbvio, a racionalidade individual é qual? Vamos deixar dinheiro na empresa porque eu não quero pagar imposto de renda. Sim. E aí o que você deixou de pagar de imposto, vamos dizer, no tamanho do dinheiro que você jogou para lá,
Você está nutrindo outras células econômicas que estão ganhando dinheiro e pagando o imposto que você deixou de pagar. Ah, entendi. Compensa. Então você está distribuindo isso dentro da unidade econômica do território nacional administrativamente chamado Brasil. E é essa que é a lógica tributária. Por isso que é difícil você falar isso em TikTok em 1 minuto e meio. Sim. Olha o quanto que a gente teve que falar pra vocês falarem, não, caramba, então não tem como fugir. Não, todo mundo que tentou fugir achou que era melhor se unir, criar uma unidade estatal que coordenasse esses esforços do que unidades individuais, menores, que em cada um fazia o que queria. Acaba voltando pro problema antigo, só que um pouco mais atualizado. Isso. Por isso que muita gente chama isso aqui de neofeudalismo, que essa ideia, o limite do neoliberalismo é você ir diminuindo as unidades de maneira que elas não tenham mais uma dimensão coletiva e cada um cuida da sua própria vida. Só que aí você vai ter condomínio fantasticamente rico e você vai ter a pessoa morando na comunidade ali muito pobre. Então você monta uma união para que você possa gradativamente ajudar as pessoas. Aí você fala, eu não vou ver o retorno. Possivelmente, até você resolver o problema de todo mundo, você não vai ver o retorno. Você fala, tem muita corrupção. Sabe qual que é a corrupção estimada no Brasil? 200 bilhões de reais. Mas qual período? Tudo? Desde não, todo sempre? ano. Ah, todo ano. 0,2% do PIB. É isso. É o que custa, em média, a corrupção. Só que é a corrupção que ocorre desde o fiscal ali da Receita, do ISS, até né, o empresário que não paga. Só que quando o empresário não paga, não é contabilizado como corrupção, é contabilizado como corrupção do agente público. Mas é o empresário que não paga. Se a gente pegar a dívida de tributária, né, você vai ver, essa dívida cresce. Que é o empresário que não pagou aquilo que ele deve. E aí, nutrido